A grávida, adivinha se nós não engravidamos no mesmo Ao período mesmo com tempo. ela, Lua. Eu já contei para você e para a Júlia que nós fizemos um piquete no Banco do Brasil, na Agência Centro, com as nossas barrigas. Quer passar, passa. Sim. Mas não era 90, não, Baianinha, era 80. Não, Nossos sim. filhos nasceram em 86. 86. Sim, 86. sim. É porque tem que mentir Quase um pouquinho. 90. Eu sou daquela geração, tu que é jornalista atualizada, sabe fazer essas coisas. Fia, eu mal consigo ler aqui e olhar a cara de vocês. Tu acha que eu vou ver? É coisa demais pro cérebro de baiana aqui. Me faz o favor, tá certo? Tinha. Eu fui olhando aqui, pronto. Já deu 19h05. Vamos lá, então? Aff! É? Sim. Menina, o caso hoje é sério. Não, eu estou ansiosésima para essa discussão. Mas sabe o que eu queria que você desse, Baiana? Como eu não sou da academia e primeira vez que eu vou vê-la falar sem ser na militância, né? Eu queria que você desse assim um panorama das mulheres que estão aqui. Só tem mulher? Não tem homem? Tem alguns homens. Um panorama de quem é esse público. Eu acho que Lua pode dar um panorama rapidinho na hora da sua fala, por favor? Tá? Sim, Tá. Tá bom. Vamos lá, então. Gente, eu vou pedir para quem não está falando, né, no momento, todo mundo que está assistindo, desligar os seus microfones, mas quem puder deixar a câmera ligada, né, quando o Teca der uma olhadinha aqui, ela vê nossas carinhas, isso é sempre legal, né, a gente sabe, para quem está falando no online. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Lua Marina e nós, organizadores aqui desse debate, somos o Negrem, no Núcleo de Estudos de Trabalho, Sexo, Gênero e Raça e Etnia, a partir do materialismo histórico dialético, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Federal Fluminense, que tem como objeto o estudo desses temas, né? Com o uso original e crítico do legado teórico-metodológico da classe trabalhadora, que é o materialismo histórico dialético. O Negrem luta o bom combate de ideias há bastante tempo, embora eu seja aqui uma aquisição recente, que estou hoje fazendo as vezes do professor Ivan, que infelizmente não pôde cumprir esse papel nesse momento. E estou aqui apresentando esse coletivo fundado e bravamente sustentado pela imensa envergadura intelectual e humana dos professores doutores Terezinha Martins, Ivan Ducati e Wagner Damasceno. São eles os idealizadores desse projeto de extensão que se chama Não por Acaso, Nunca por Acaso e sempre com a intencionalidade política de quem se compromete com a luta de classes, exploração do trabalho e a construção histórica das opressões de sexo, gênero e raça e etnia. Projetos que tem trazido a nós todos, que temos o privilégio de nos reunirmos aqui nesse espaço para aprender e trocar valiosas contribuições que instigam, provocam e ampliam os horizontes daqueles e daquelas que dedicam suas vidas na batalha pela emancipação humana. Então, hoje, eu ouso dizer que a gigante que nos brindará com a sua palestra vai abalar algumas estruturas internas, pois se existe algum conforto na ignorância, a inquietude, a indignação e a ação transformadora são as consequências de um conhecimento crítico, desafiador, e justamente por isso tão perseguido e vilipendiado como é o marxismo, o verdadeiro marxismo, né? Então, gente, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa maravilhosa palestrante de hoje, Terezinha Martins dos Santos Souza, é professora associada na Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é, desde 2024, Visiting Scholar no Departamento de Filosofia e Bens Culturais da Università Ca' Foscari, né, de Itália, instituição junto à qual ela realiza o seu pós-doutorado com o tema do assédio laboral. Também pós-doutora junto ao Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa,
Grupo de Estudos de Trabalho dos Conflitos Sociais, em que realizou pesquisas também sobre o combate ao assédio laboral pelos sindicatos portugueses. E, anteriormente, entre 2019 e 2020, também já havia sido Visiting Scholar na mesma universidade. Psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenadora deste núcleo de estudos de trabalho, raça, etnia, sexo e gênero, a partir do materialismo histórico dialético. No mestrado e doutorado, pesquisou sobre mulheres. E a palestra de hoje, da nossa dirigenta, chama-se A Artimanha de Transformar o Ataque contra os Direitos das Mulheres em Avanço Civilizatório. O cavalo de Troia do identitarismo e a esquerda compatível. Vem aí! Mas antes, esperem só mais um pouquinho, porque faremos alguns combinados sobre a metodologia. Júlia. Boa noite a todas e todos. É extraordinário que estejamos reunidas aqui hoje, mulheres, diante das condições realmente nefastas do refinamento do patriarcado, do ataque frontal à fração majoritária da classe trabalhadora, em plena crise generalizada do capital, e as inúmeras tentativas de nos manter isoladas, silenciadas, marginalizadas e apartadas das nossas demandas específicas. Trabalhamos com a possibilidade real de construir um mundo em que a liberdade nos leve à emancipação das mulheres, que perpassa pela emancipação coletiva. Como Lua já apresentou, o debate hoje está a cargo da nossa mestre, Teca, cuja contribuição certamente será um salto qualitativo na direção da luta política para mulheres que seguem na linha de frente fazendo história. Nos resta apenas, então, combinar a metodologia da discussão, que funcionará da seguinte maneira. Vocês deverão fazer as suas questões apenas pelo chat. Não serão inscrições, pois não haverá abertura para falas de cada um. De modo a otimizarmos o tempo, todas as questões direcionadas à Teca deverão ser escritas no chat. Faremos assim para que todos tenham a oportunidade de contribuir e a gente exercite a disciplina revolucionária, respeitando o tempo reservado para este encontro. Então, na medida que as questões forem surgindo, ao longo da palestra eu registrarei e, ao final da fala, lerei de 3 em 3 para que Teca possa responder. Beleza? Combinado? Passo, então, a palavra para a nossa maravilhosa camarada, Teca. Boa noite. Antes de tudo, esse é um coletivo. Nós somos o Negrém, a Júlia, e nós, as pessoas aqui presentes, nós nos conhecemos todas através do Instagram, uma mesma posição crítica de gênero, ok? É isso que nos une aqui. Nós, alguns chegando agora, outros... Tem gente aqui que está da primeira discussão, então é um coletivo que a gente se reúne só por aqui. Isso não é um partido político, não é uma organização, é um conjunto de pessoas, você vai ver agora na minha fala, que tem como bandeira, né, o que nos unifica aqui é o fato de sermos críticas ao identitarismo e críticas de gênero, ok? Críticas e críticos. Boa noite a todas e todos. Eu estou profundamente honrada e emocionada com a presença de tantas companheiras e dos companheiros que vieram participar. É uma honra e é uma enorme responsabilidade. Eu não tenho nem roupa para isso. Vou falar, não sei com que roupa que eu venho. Disso que vocês, cada uma aqui, no espaço próprio, tem escrito, falado e denunciado. Então, não trago nenhuma novidade. Não é isso? Vocês, a grande maioria que está aqui, me alimenta dioturnamente com as discussões. Eu apenas estou num lugar diferente desse, que é a universidade, e vou refletindo sobre as coisas que estão sendo ditas por aí. Então, veja, nada do que eu trago aqui já não foi dito por vocês, de forma diversa. Eu apenas o faço num espaço bastante particular, que é a universidade. Eu sou profundamente grata a todas vocês e todos vocês. Tem gente aqui, sabe assim, que me emociona ver pessoas que viva a classe trabalhadora com sua capacidade imensa de construir, de avançar nas forças produtivas que nos permite, eu aqui de Veneza,
falar com vocês aí no Brasil, em todos os lugares diferentes. Viva a classe trabalhadora e o fruto do trabalho que ele realiza. Então, é muito emocionante para mim. Eu não vou nomear cada pessoa pessoalmente para não cometer injustiças. Eu vou abrir uma exceção. Terezinha Ferreira é minha camarada de luta desde os anos 1970. Então, não tem como não me emocionar, porque você é a mais antiga militante feminista. Travamos todas as batalhas juntas. E é uma honra grande tê-la aqui. Ok? Feminista e comunista. E comunista, sim. A mais antiga, então. Não vou nomear cada pessoa, com exceção da minha xará, mas gostaria de agradecer de forma calorosa a 2 coletivos, eu sei que tem outros, mas os que eu conheço como coletivo, com os quais o Negrem tem constituído parcerias frutíferas. O primeiro deles é a Mátria. A Mátria é um coletivo de mulheres com a qual nos ombreamos, pois constrói um trabalho memorável em defesa dos direitos das mulheres, de um ponto de vista político diverso do Negrem, mas com seriedade, competência e compromisso. Recomendo vivamente, quem quer participar da discussão, com competência, com os dados corretos científicos, acompanhe a página da Mátria. Depois, um agradecimento especial ao pessoal da UMA. Hoje, a única organização política marxista que eu conheço, o Negrem não é uma organização política. O Negrem é um núcleo de estudo. A UMA é a única organização a fazer a defesa dos interesses das mulheres e a crítica ao identitarismo a partir do materialismo histórico dialético, pautando o tema não como acessório, mas como principal. Enfrentando as opressões, articulada a luta de classes. Aos 2 coletivos, a todas e todos presentes, sigamos juntos, sigamos juntas, respeitando as especificidades e construindo a unidade naquilo que temos em comum. A história registrará nosso protagonismo, nossos agradecimentos enquanto Negrem. E trago aqui um gigante, nosso camarada de luta, Mário Benedetti, para saudar vocês. A poesia se chama Vamos Junto. Eu esquartejei a coitada da poesia, porque eu não sei ler em espanhol, então eu fiz uma tradução horrenda. Quem quiser, procure na rede, que chama Vamos Juntos. Com o teu posso e com o meu quero, vamos juntos, companheiras. O sineiro te mostra a mesma sorte que a minha. Prometeste e prometi acender esta cadena. Com teu posso e com meu quero, vamos juntos, companheiras. A morte mata e escuta. A vida vem depois. A unidade que serve é a unidade que nos une na luta. Com teu posso e com meu quero, vamos juntos, companheiras. A história faz soar sua lição como um sino. Para gozar o amanhã, temos que lutar agora. Com teu posso e com meu quero, vamos juntos, companheiras. Já não somos inocentes, nem no mal e nem no bem. Cada qual em seu trabalho, porque nisso não há suplentes. Com teu posso e com o meu quero, vamos juntos, companheiras. Alguns cantam vitórias, porque o povo paga com suas vidas. Mas essas mortes queridas vão escrevendo a história. Com teu posso e com meu quero, vamos juntas, companheiras. O modo de produção capitalista, que é o modo de organizar a vida que se funda sobre a exploração do trabalho, é também a forma referencial sobre o qual a sociedade organiza a expectativa acerca dos indivíduos. No modo de produção capitalista, a distribuição desigual de poder, as aspirações, os espaços sociais ocupados e as proibições se dão centralmente em torno da classe social a qual o sujeito pertence. Mas, no interior de cada classe, este referencial se organiza em função do sexo, fundando o sistema sexo-gênero.
O sistema sexo-gênero se funda em uma base dupla, dialeticamente ligada: a biologia e a divisão sociossexual do trabalho. Os seres sociais, nós, nascemos dotados de características biológicas como sexo e cor de pele, que seriam apenas características. Mas na sociedade de classes, elas são entendidas não como diversidade, mas como fonte das desigualdades nas quais se ancora a própria lógica da exploração de uma classe por outra. Já a identidade, no sentido marxista, porque Marx escreveu sobre identidade, a identidade é construída pelos seres humanos na relação com o outro. Identidade é o processo de identificar-se como um ser único. É um processo que se dá no interior mesmo da classe e de todas as determinações centrais. O ser humano só pode se singularizar, dizer eu sou eu, se reconhecer como único no meio social. O pensamento pós-moderno, ao contrário, toma a categoria identidade como antagônica à categoria classe. Os pós-modernos se organizam em torno do conceito de identidade na sua concepção mais liberal, que é o indivíduo isolado, monodológico, não se comunica com nada. O próprio indivíduo do neoliberalismo, o self-made man, o self-made woman. Agora, na sua sofisticada versão neoliberal. O sujeito que faz a si mesmo do nada, basta desejar, o tal do empreendedor. A premissa aqui posta pelo materialismo histórico dialético é que sempre se parte da análise, se parte sempre do lugar ocupado na produção. Isso é, a situação de classe. Classe aqui não é renda, é o lugar ocupado na produção. Entendemos, então, que a identidade se constitui em 3 níveis básicos: o sexo, o gênero e a identidade psicossexual. Sexual. O sexo é biológico, macho e fêmea. O chamado intersexo, ok? O famoso chamado intersexo. Na verdade, do ponto de vista biológico, estamos falando de biologia, tem sempre uma das características de um dos sexos mais acentuada, ok? Mas aqui estamos falando de biologia. O gênero é tanto psicológico como social, feminino e masculino, e serve para atribuir aos seres humanos características tomando como referência o seu sexo. A identidade psicossexual ou orientação sexual, veja, gente, não é identidade de gênero. É a identidade psicossexual. Ela é de 3 níveis: heterossexual, homossexual e bissexual. E nos ensina acerca da orientação do desejo sexual. Isso é, quando o objeto eleito é do mesmo sexo, de sexo diferente ou de ambos os sexos. Ivan, pede para o Lito fechar o... Quem tiver com o microfone aberto, Lito, fecha o microfone, por favor. Tá? Isso é, gente. Trabalhamos com a hipótese de que é a direção, é a orientação do desejo, você ouviu? Do desejo, não se funda em aspectos da aparência, que são mutáveis na história. O uso de saia ou calça por homem ou mulher muda na história, muda em cada cultura. O tipo de ornamento muda de homem para mulher historicamente, pintura de rosto ou corpo, etc, etc. Não é nos aspectos da aparência que se dirige o desejo. Mas o desejo se funda inicialmente em corpos concretos sexuados. Dessa forma, as bases materiais do sistema gênero são tanto biológicas quanto sociais. Que base biológica é essa sobre o qual se ergue o gênero? A biologia humana, que é compartilhada tanto por homens como por mulheres, é marcada, diferentemente dos demais animais, uma alta imaturidade ao nascer, uma complexidade e uma maleabilidade do sistema nervoso
e uma variabilidade muito alta de habitat, de forma que tem uma plasticidade posta, nenhuma especialização, como os demais animais, e que faz com que o desenvolvimento dos indivíduos da espécie humana seja sempre sócio-histórica e cultural. Não nasce dada. A história imprime uma determinada direção. Os seres humanos estão em contínua transformação, em estreita dependência com o meio adulto, porque nascem imaturos fisiológica e nervosamente, por isso é nervoso. Então, isso, o que aparentemente, dialeticamente, parece uma fragilidade frente ao demais reino animal, é uma imensa e riquíssima possibilidade de organização. No entanto, é preciso marcar que esta plasticidade da biologia humana não transcende o biológico, se ancora no biológico, não se limita a ele, mas não se separa dele. O corpo sexuado é a condição de possibilidade da existência social, histórica e cultural humana, em sua imensa variabilidade. Ao contrário do que afirma o identitarismo, o sexo não só existe, como é ineliminável. Mas a rica variabilidade humana, dada por essas características biológicas, é restringida nas sociedades de classes, pois mesmo antes de nascer, o ser humano recebe um tratamento diferenciado a depender do sexo, o que torna homogêneo e pobre aquilo que poderia ser infinitas possibilidades. A sociedade de classes, com suas divisões e hierarquias de gênero, empobrece as possibilidades do gênero humano, enquadrando nas formas pré-definidas do ser homem e de ser mulher, nos estritos limites dos roteiros e papéis patriarcais. Dessa forma, a forma como são tratadas nas sociedades de classe os machos, por um lado, e as fêmeas, por outro, apresenta um grande grau de semelhança em cada sexo. Nada mais parecido com um homem brasileiro do que um homem do Irã. Nada mais parecido com uma mulher brasileira do que uma mulher do Irã, apesar das aparências. Essas grandes diferenças organizam uma nítida e óbvia hierarquia em que os machos dominam as fêmeas. Machos e fêmeas são socializados de maneira profundamente distintas, ou seja, essas tão grandes diferenças são construídas socialmente como desigualdade, o que não encontra justificativa nas diferenças biológico-sexuais. Quanto às bases sociais, essas são as biológicas, é necessária a intervenção conjunta dos dois sexos, é necessária no que se refere às bases sociais do sistema sexo-gênero. Veja, a produção e a reprodução da vida exigem, nas sociedades de classes particulares, contribuições do gênero masculino e feminino. E é disso que nós vamos tratar agora. O que é mesmo gênero? Gênero é a categoria que descreve as obras culturais, os modelos do comportamento mutuamente excludentes, cuja aplicação supõe, para cada sexo, de maneira oposta e excludente, o hiperdesenvolvimento de um número de potencialidades e a atrofia de outros. Potencialidades que, na verdade, são todas do gênero humano. Mas se dita que mulheres são delicadas e homens são agressivos, ok? A divisão dos seres humanos em gênero é uma forma excludente, empobrecedora, opressiva, autoritária. Modelos de ser e estar, trabalhar, sentir e amar, ditadas conforme seu sexo. O gênero é a manifestação de uma desigual, não complementar, distribuição de responsabilidade na produção social da existência. Posto que as formas e os meios pelos quais as necessidades na sociedade de classe são satisfeitas, a forma de relacionamento com as pessoas e coisas na obtenção dessa satisfação difere profundamente entre si conforme o gênero a que se pertence, masculino ou feminino. Como tratamos antes, sexo
não é atribuído ao nascer. Sexo é biologia. O sexo é detectado ao nascer, não é atribuído. Na natureza, não existe valor. Quem atribui valor de bom ou mal, melhor ou pior, é a vida social. Nascer com um ou outro sexo, como eu já falei, intersexo tem sempre, do ponto de vista um sexo mais predominante. Nascer com outro sexo não é bom, não é ruim. Não é autoritário ou livre. Bom e ruim são as atribuições impostas para o sexo, que é o gênero. Com o surgimento do capitalismo, como não há lugar para todo, criou-se a cisão entre o público e o privado, que não existia no modo de produção feudal. A esfera da reprodução social é o espaço da sobrevivência doméstico-privada. Foi atribuída às mulheres. E a esfera da produção social pública, espaço da transcendência, foi atribuída aos homens. Mas lembre-se que tais atribuições de características e funções para cada gênero não são internalizadas da mesma forma por todos os sujeitos. Nem toda fêmea se ajusta ao modelo de relações e afetividades consideradas próprias do gênero feminino, e nem todo macho se ajusta ao modelo masculino. É preciso lembrar que o sistema sexo-gênero não tem como base a complementaridade. Ai, mas ele é assim, eu sou assado. A gente se complementa com metade da laranja. Não. A posição social das fêmeas é inferior à dos machos, não importa o que estas façam. E não há uma recíproca relação de complementaridade, minha língua de baiana não gosta de palavra muito grande, entre o masculino e o feminino, e sim uma relação hierárquica de dependência. Então, é necessário dotar o conceito do gênero do caráter, primeiro, materialista e não simbólico, e conflitivo e não complementar. Adotar a perspectiva conflitiva e não uma perspectiva harmoniosa ou complementar significa considerar que os gêneros não se situam em um eixo que vai do feminino ao masculino, e sim que são duas categorias contrapostas e mutuamente excludentes. E significa o material, significa dizer que adotar um modelo multidimensional, mas no qual as condições de produção da existência material, aquilo que nós fazemos para continuar vivo, isso é, como trabalhamos, são consideradas a dimensão determinante. Teorias que adotam o caráter conflitivo das relações de gênero não propõem a igualdade como solução da desigualdade entre os gêneros. Nós propomos a desaparição do gênero, de modo que restem apenas as diferenças de âmbito individual e não mais as desigualdades de classe, de sexo ou raça e etnia. Obviamente que significa que apenas uma sociedade sem classes poderão existir as condições para que as características determinadas como de gênero masculino ou feminino, próprias do gênero humano, sejam patrimônio de qualquer indivíduo, organizando-se singularmente, independente do sexo a que pertence. Mas a nossa batalha, isso a gente só realiza numa sociedade futura, mas a nossa batalha começa agora. Então, quais são hoje mesmo, se estamos falando das condições da produção da existência material, como condição determinante para analisar as mulheres? Vamos dar uma olhadinha em quais são, hoje, no capitalismo, agora, dos anos 2000, a partir dos anos 2000, as condições de produção da existência material destinada para mulheres e homens. Veja. Quero lembrar que a maioria significativa das teorias sociais trata a questão da opressão das mulheres como ou secundária, vem depois de tudo, ou desimportante, ou mesmo divisionista. Uma análise que utiliza o método materialista histórico dialético diz que devemos tomar, para entender a opressão que recai sobre as mulheres, como ponto de partida o lugar ocupado pelas mulheres na produção e considerar qual é a relação da exploração de classe com as opressões. E no nosso caso específico, opressões no geral, opressão de sexo.
A tese aqui defendida contrapõe-se, inclusive, às discussões da assim chamada interseccionalidade, que afirmam considerar, nas suas análises, sexo, gênero e raça e etnia, mas o fazem de forma fatorialista, tomando cada um dos elementos em separado e depois somando, como se todos tivessem o mesmo peso. Em Marx, o concreto é a síntese e não a soma de múltiplas determinações, uma relação dialética entre eles. Não é uma soma, sendo que a classe é o momento determinante, embora não único. A análise cabível aqui é qual é o papel que a opressão que recai sobre as mulheres exerce para a existência do modo de produção capitalista. Ou dito de outro modo, qual é a necessidade que o modo de produção capitalista tem de oprimir as mulheres para atingir o objetivo de extrair mais-valia e acumular? Os interesses do modo de produção capitalista, no que se refere às mulheres, são de dois tipos: econômicos e políticos, ideológicos, sociais. E este interesse é a nossa tese que diferencia aqui o Negren, Júlia, Lua, Ivan, eu e os demais membros do Negren que aqui estão, é que esses interesses do capital ocupam um papel central, a opressão que recai sobre as mulheres ocupa um papel central na manutenção da estrutura de classe do capitalismo. Quais são esses interesses? Primeiro, econômicos. É sempre o objetivo do capital aumentar a extração da mais-valia. Como é que isso dá com relação às mulheres? Primeiro, destinando para as mulheres quando na produção, os menores salários. As mulheres são sempre utilizadas, depois mandadas embora e chamadas de volta para abaixar o preço da força de trabalho. Pagam os menores salários, estabilizam os salários lá embaixo, depois mandam as mulheres embora, os homens aceitam aquele salário mais rebaixado. Então, na produção, pagam os menores salários, e quando nas tarefas da reprodução, que são feitas de forma gratuita, o que indiretamente aumenta a mais-valia do patrão, posto que o salário teria que ser bem maior e, consequentemente, diminuiria a parte da mais-valia do patrão, se as tarefas de reprodução da força do trabalho, chamar a tarefas de cuidado, eu não uso essa terminologia, se as tarefas de reprodução da força do trabalho estivessem inclusas na rubrica de salário. Segundo, quais são os interesses políticos, ideológicos, sociais? Controle, gente. Não é sinônimo de autoritarismo. O controle de quanto temos, quanto somos, quando é que vai chover, quando é que planta e quanto é que colhe, é necessário em todas as sociedades. Nas sociedades de classe, é feito o controle de forma autoritária e no interesse por poucos e no interesse de poucos. O controle sobre a produção da força de trabalho é essencial para qualquer sociedade. Para a sociedade capitalista, vem em primeiríssimo lugar. E a produção da força de trabalho se dá no corpo das mulheres, que são as fêmeas que gestam. E esse é um controle central para as sociedades de classe, e é exercida por meio do patriarcado, forma social do exercício desse controle. Hierarquizar os atributos biológicos de cada sexo tem um objetivo político de dividir para reinar homem contra as mulheres, preto contra branco, etc., etc., como ocorre em todas as formas opressivas. Dessa forma, para explorar o trabalho das mulheres, seja na fábrica ou no lar, é necessário que as mulheres sejam oprimidas, consideradas por todos, é o patriarcado, inclusive por elas próprias, menores, menos capazes, com menos valor. E isso serve de justificativa, obviamente, para a violência de todas as formas de violência que recai sobre as mulheres, simbólica, física e sexual. Para nós, a chave mestra para entender a opressão que recai sobre as mulheres é a produção e a reprodução social. Por que a chave mestra? Porque nós podemos, obviamente, realizar uma leitura conservadora da opressão que recai sobre as mulheres, atribuindo as características psicológicas e emocionais dos seres humanos à gênese dos seus problemas. É isso? E assim chegaremos rapidamente ao diagnóstico de que os homens são culpados de tudo, porque na biologia, provavelmente no saco escrotal, deve ter uma porção de mal.
Não é isso? Então, veja, essa é uma análise feita por aí, nós não concordamos com ela. Ou fazemos uma análise científica partindo das determinações dos interesses das classes dominantes, que exige e promove esse ataque contra as mulheres, que é encarnado pelos homens, mas em cuja gênese, em cuja origem há sempre interesses patriarcais de classes. Marx e Engels, na ideologia alemã, afirmam que a produção da vida, tanto da própria no trabalho, quanto da alheia na procriação, aparece sempre com uma relação dupla. De um lado, como relação natural, do outro, como relação social. Façamos, então, a leitura das relações dialéticas entre produção e reprodução para entendermos não só a vigência e a autorreprodução do patriarcado desde as primeiras sociedades de classe, isso é, as raízes históricas da opressão que recai sobre as mulheres, mas não queremos ficar no passado, principalmente para que possamos entender quais os imperativos do capital hoje para manter essa opressão, que na nossa análise passa centralmente pela tática do identitarismo, que significa retirar todos os direitos das mulheres sob aplausos, enquanto o capital assume áreas de forma civilizatória definitiva. Reprodução social se refere ao modo como são produzidas e reproduzidas, é um par dialético, as relações sociais nessa sociedade. O que significa dizer? Como é que se trabalha e quais são as relações sociais que se constituem para que o trabalho seja realizado desse modo, no nosso caso, assalariado e não de outro. Como na produção capitalista ocorre a separação entre força de trabalho e o meio de produção, força de trabalho os trabalhadores têm, meio de produção tem os patrões, o trabalhador sai sempre, ao final de cada dia, do processo como entrou, como mera força de trabalho, fonte pessoal da riqueza que ele se realiza como riqueza dos outros, do patrão. O trabalhador tem o seu valor expresso em salário, que é aquele contante que ele recebe em troca do seu desgaste vital e que ele consome todinho na reprodução da sua vida. Então, gente, ele não tem alternativa a não ser voltar ao mercado novamente no dia seguinte para reproduzir. Como o salário é o valor que o trabalhador recebe pela sua jornada de trabalho. E vejam, eu adoro uma ficção científica. Olha que peça maravilhosa de ficção científica. Salário deve ser suficiente para que no dia seguinte o trabalhador esteja a ponto para trabalhar de novo. Eu estou usando trabalhador aqui, porque eles estão falando aqui do começo da Revolução Industrial, onde o trabalhador era essencialmente o trabalhador e não o trabalhador e a trabalhadora, ok? Então, o trabalhador deve estar no dia seguinte, ponto, trabalhar de novo, significa que ele deve cobrir as despesas com moradia, comida, vestuário, limpeza, educação e lazer, dele e da sua família. É uma peça de ficção. Mas, no capitalismo, assim como em outras sociedades patriarcais, para que isso se sustente, porque não é possível com o salário, as mulheres são designadas como responsáveis pelas tarefas de reprodução da sua família. Obviamente que deve ser feita de forma gratuita. E são qualificadas ideologicamente como tarefas feitas por amor. Veja, gente, se as tarefas da reprodução social não fossem realizadas de forma privada e gratuita, a taxa de lucro do patrão diminuiria. O que fere de morte seus interesses principais, que é sempre valorizar o valor, aumentar a mais-valia. Agora, a imposição das tarefas da reprodução social para as mulheres é resultado da ideologia dominante, que as qualifica como tarefa de amor, e aparece muitas vezes, não como imposição, que é, mas como natural, ou às vezes escolhi, mas eu escolhi, é gratificante para mim ser uma dona de casa. Tendo como argumento e desculpa principal o fato de que as mulheres, já que elas são mesmo responsáveis pela reprodução biológica, então, naturalmente, elas devem assumir a reprodução social. Gente, toda ideologia, e o sexismo é uma ideologia, opera hierarquizando as características. Toma sempre uma parte como se fora o todo e atribui mais valor ou menos valor a essa parte e transforma diferença sempre em desigualdade.
Apesar das absurdas afirmações que o identitarismo tem feito, o fato incontestável de que é no corpo das mulheres que se gesta a continuidade da espécie significa apenas que a contribuição das mulheres, fêmeas humanas adultas, é essencial na reprodução da espécie. Mas veja, esse é um processo que não dura toda a vida das mulheres, é só o período considerado reprodutivo. É isso? As demais tarefas, inclusive os cuidados com os bebês, de alimentar, limpar, fornecer afeto, atenção, etc., pode ser feito por homens e mulheres, posto que são realizados com o aparato biológico, cérebros e mãos, absolutamente iguais para homens e mulheres. Não são idênticas, mas têm as mesmas habilidades. Não há natureza masculina e feminina. Não há. Tá? Cuidar de bebê não é tarefa naturalmente feminina. Não há tarefas naturais, mas tarefas aprendidas por uma educação de gênero, que destina às mulheres e homens tarefas diferentes e mais. Constrói a subjetividade necessária para que estes homens e mulheres internalizem tais tarefas como instintivas, não como aprendidas no processo de socialização. Não é possível explorar nenhum ser humano, gente, se não houver ideologicamente, simbolicamente, a destruição deste ser humano, de sua capacidade de ser mais do que o que ele é. Isto é, para explorar, eu preciso antes convencer os próprios explorados e seu entorno de que são inferiores. Isso se aplica a todos os processos de opressão. Então, qual é a necessidade do capital aprofundar o ataque, como estamos dizendo, contra as mulheres na atualidade? Façamos uma análise materialista. Nós temos enfrentado, nos últimos 5 a 10 anos, me perdoe o tempo, porque talvez eu tenha sido muito ingênuo antes disso, né? Porque tem outras teóricas e teóricos aqui que trabalham com um tempo um pouco mais longo que esse, mas é de quando eu comecei a perceber isso, digamos assim. De forma extremamente acentuada, temos assistido um ataque frontal aos direitos das mulheres, na esteira do aprofundamento e do ataque aos direitos da classe trabalhadora como um todo. Veja, gente, como dito, o capital necessita da ideologia, pois precisa explorar, mas deve convencer os explorados do que não faz. Ele teve que atuar em nível ideológico ainda mais acentuado sobre as opressões, metamorfoseando as reivindicações postas pelas lutas empreendidas por mulheres, né, Terezinha Ferreira, lá nos anos 60 e 70, pelas mulheres negras e a população LGBT, para fazer parecer, em nível fenomênico, que está atuando para diminuir essas opressões. Então, a pergunta que eu me faço é, que eu busco responder, qual é a necessidade de uma nova ideologia, ou de repaginar aquela que existia até os anos 1970. Nos anos 1970, o capital conhece uma crise gigantesca, econômico-política e ideológica, que quase o destrói. Então, eles foram obrigados a efetuar mudanças no modo de organizar o trabalho, na aparência, no fenômeno, isto é, a exploração continuou, o que mudou foi o modo de organizar o chão da fábrica. Sai a esteira fordista e entra o trabalho por ilhas, o tal modelo trotskista. É aqui, nessa alvorada da assim chamada acumulação flexível do capital, que encontraremos os porquês, as causas dos ataques que os direitos das mulheres vêm sofrendo de forma acentuada, os como e os quem são os agentes desse ataque. Para nós, marxistas, as épocas históricas são sempre definidas pelo modo como é realizado o trabalho. Lembra? Lá, trabalho escravo, depois o trabalho servil na sociedade de classes. O comunismo primitivo, onde o trabalho era comum e os frutos também, nas sociedades de classe. A escravidão, o trabalho realizado era escravo, no feudalismo o trabalho servil e agora o trabalho assalariado. Então, a forma como o trabalho é realizado nomeia as épocas históricas. E como o trabalho é a categoria central, análise do trabalho, denuncia o quê? A exploração. O pós-modernismo surge como conjunto de ideias e práticas culturais que visa manter, é o cão de guarda do capitalismo, dizendo-se o contrário. Ele veio para afirmar que o trabalho não é mais a categoria central.
que o modo de organizar o trabalho mudou, que agora se vive a era do pós-capitalismo, da ação comunicativa, etc, etc. O objetivo do capital é sempre valorizar o valor e o faz explorando os trabalhadores por meio da situação da mais-valia, mas lembra-se, quase virou nos anos 1970. O fantasma do comunismo continuava rondando e assombrando os capitalistas. A União da República Socialista Soviética, com todos os seus limites do período, ainda estava ali como alternativa concreta para os trabalhadores do mundo. E os capitalistas, logicamente, tinham consciência disso. O capital, então, precisou elaborar resposta temendo o fantasma do comunismo a esses setores sociais para fazer parecer que algo mudou, sendo que, na essência, tudo continuava como o mesmo. Se fez necessário elaborar um conjunto de ideias, discursos ideológicos para aparentar que a realidade houvesse mudado, como se as exigências postas nos períodos de luta pelas mulheres, pelos trabalhadores, pelos negros da população LGB estivessem sendo atendidas. Veja, mas para implementar essa nova gramática, havia o convencimento. Toda forma de dominação de classe não se dá apenas pela força. Precisa criar uma ideologia, um conjunto de ideias para convencer os dominados que devem louvar que são dominados, que esse é o melhor lugar do mundo. Também o capitalismo precisa dela, no começo era o liberalismo e agora é o pós-modernismo. O pós-modernismo e seu filho mais dileto é o identitarismo. Mas antes de entrar nessa seara, eu quero esclarecer um equívoco, porque oportunisticamente tem rondado uma certa discussão aí nos meios onde eu ando, que são os marxistas. Identitarismo é apenas a forma como os pós-modernos estão discutindo hoje a questão das opressões. Nós, marxistas, discutimos as opressões do ponto de vista do materialismo histórico, sem cair nas armadilhas pós-modernas, mas investigando e buscando compreender quais são as formas históricas, políticas, sociais, ideológicas que o capital cria e recria para se eternizar como modo de produção. Óbvio, para esses setores que dizem eu não vou discutir mulheres, nem negros, nem LGBT, por conta de que é identitarista, dá menos trabalho, né? Eu dizer, não vou discutir, porque causa, não te perturba interiormente, não abala seus privilégios de posição social, de sexo ou de raça. Fazer uma leitura mais simples do real. Não, é só a classe. Não é isso? Só interessa discutir a classe. Marx, então, se dizem marxistas. Marx, então, se enganou quando nos ensinou que o concreto é a síntese de múltiplas determinações? Eu penso que não. Que ele se refere exatamente à necessidade constante de pesquisar, estudar, e tomar como ponto de partida a realidade empírica, analisá-la e retornar a ela agora como concreto pensado. Marx aqui está falando da complexidade do real e não de uma única determinação. E adverte que a prática social é o critério da verdade. Então, a nossa tarefa, então, é nos perguntarmos por que surge o pós-modernismo e sua mais visível expressão, que é o identitarismo. Porque ele surge, a que interesse obedece e porque tem tanta penetração em setores importantes da classe trabalhadora. Enquanto aprofunda a precarização e a exploração do trabalho, o capital produz um novo discurso que muda a forma de se referir a esse real, nomeando com palavras novos mesmos fenômenos. Sai trabalhador, entra colaborador. Era preciso, etc, etc. Vocês têm cada um dicionário inteiro de palavras, né, que estão sendo usadas como substituto. Era preciso disfarçar a materialidade. Era preciso referir a ela como seu contrário. E aí surgiu o pós-modernismo. Forma ideológica a serviço da manutenção do status quo, que, enquanto afirma combatê-lo, o fortalece objetivamente. Estou chamando aqui a presença de Judith Butler e seus asseclas todos. Tá? O avanço dessa estratégia do capital foi muito exitoso. E a reação dos setores representativos da classe trabalhadora e dos interesses dos oprimidos em geral foi muito frágil,
tendo havido o aquietamento da maioria ou a adesão explícita ou implícita, o que nós chamamos aqui da esquerda compatível. Isso não é um termo meu, é comum aqui da maioria de quem está aqui presente. É a luta de classes, pessoal, com uma contribuição imensa do pós-modernismo, pavimentando ideologicamente, simbolicamente, o processo de aprofundamento da barbárie, e como o nosso lado não produziu uma resposta à altura, entramos e estamos em uma época de baixa na luta de classes, e agora a barbárie capitalista assumiu um novo patamar. A necessidade da ideologia continua vigente, com os setores dominantes produzindo um conjunto de símbolos e pensamentos para justificar sua existência. No entanto, eles estão e se sentem vitoriosos frente à ausência de resposta organizada da nossa parte. Dessa forma, hoje eles perderam a vergonha. A ideologia perdeu seu caráter de subrepetício. Eles não precisam mais esconder suas intenções, nem disfarçá-la. Eles as expõem abertamente e assim expressam a barbárie excludente, que é gerada pelo modo preto, como se essa forma fosse a forma societária desejada e suprema. Estamos falando aqui, gente, da Palestina. Estamos falando aqui do Trump. Estamos falando daquela diretriz da Universidade Federal de Santa Catarina, autoritária e excludente. Os interessados perguntem, que a gente depois manda o nome. O pós-modernismo assume a tese do fim da história e afirma que a modernidade morreu. Que agora vivemos na época da pós-modernidade. Veja, a atuação do pós-modernismo, gente, não se restringe apenas às formulações sobre a opressão. Ele incide sobre toda a vida social. Por exemplo, na minha seara aqui, que é a educação. Ok? Só para exemplificar. Grandes guerras com os meus colegas, porque na educação se expressa uma consigna de que a função da escola não é transmitir o conhecimento historicamente acumulado, gente. Isso é autoritarismo. Isso é educação bancária. A função da escola é acolher afetivamente os estudantes. Sim, os estudantes pobres, porque os estudantes filhos de rico irão para as melhores escolas e continuarão sabendo fazer ciência. O pós-modernismo, como todos nós sabemos, enfrentamos por aí, não é de forma alguma algo inócuo. Não dá para ignorar ou tratar como desimportante. Não dá para tratar de forma mecanicista. O pós-modernismo faz circular, já há algum tempo, né, um conjunto de discursos novos com a intencionalidade de substituir os termos que se referem à realidade concreta por termos que escamoteiam o real. Atuam para que a classe não seja tomada como existente, visam esconder exatamente a exploração perpetrada pelo capital, seu eixo fundante e essencial, propondo em lugar da classe as opressões que eles rebatizaram de identidade, como gênese da desigualdade vigente no capitalismo. Mas a que remete mesmo? Qual é o objetivo dessa batalha, que é discursiva, cultural e ideológica? Pós-modernismo é apenas, e poderia ser, um discurso diverso do nosso, que expressa o movimento real dos fenômenos? Não, não é verdade. O nosso pressuposto de que vivemos numa sociedade de classe, no qual os interesses de uma classe, aqueles que detêm os meios de produção, são antagônicos aos interesses das outras classes trabalhadoras, que só têm a propriedade da sua força de trabalho, e que são constrangidas a vender para continuarem vivendo. É essa a premissa que o pós-modernismo precisa que seja rapidamente esquecida. Precisa escamotear o que não é nada ingênuo. Ele precisa desaparecer com as bases materiais da exploração. Por isso, ele inverte a equação. Já que não dá para negar a existência das desigualdades, a gente desloca sua gênese, sua origem para as formas opressivas. Reafirmamos que as opressões de raça, sexo, gênero e orientação sexual nascem, são produzidas, emergem e existem para solidificar a exploração, e não o seu contrário. O que é o mesmo, a famosa
chamada teoria queer. No que se refere à discussão de gênero, o identitarismo toma o referencial Foucaultiano, expresso na obra da Butler, e seus seguidores. A primeira grande tarefa é desaparecer com a biologia, com a materialidade, prescrevendo que toda referência à materialidade remeteria ao autoritarismo. Renomeia-se as experiências, né? E afirma-se que o sexo e a sexualidade são meras construções sociais, descoladas da materialidade, diante de cada sujeito, diante do que cada sujeito pode criar, a partir do seu desejo, o mundo que quer para si. Elaboram-se discursos rocambolescos, não são teorias, eles odeiam teoria. São discursos rocambolescos para apresentar os fenômenos sociais, apresentando-os como se fosse ruptura, como se fosse um conjunto de medidas que não passam de apologia ao capitalismo. As experiências, todas sexuais, são rebatizadas. Trans, cis, pan, boiceta, não binário, etc, etc. Como eles são os dominantes, pois estão a serviço do capital, esses discursos rapidamente ganham corpo em todos os meios de comunicação e institutos oficiais do Estado. Você não pode fazer uma palestra no ministério se você não declarar se você é mulher cis ou mulher trans. Eu me recuso, sou uma mulher. Ok? E você não pode fazer a palestra. Ok? Desaparece a classe, entra a identidade. Desaparece a materialidade dos processos, entra o discurso simbólico. A biologia, gente, é apresentada como autoritária. E, dessa forma, desobriga o social. Se você se sente inadequado com as formulações autoritárias e empobrecedoras que o sistema social dita para você, e se chama gênero, porque você tem um determinado sexo, como não se pode enfrentar mesmo o social? O que podemos fazer, gente? Muda-se a biologia, o corpo. Não há, nega-se a intervenção no social, que nós defendemos, que significaria que nós não podemos ser hierarquizados pela cor de pele, sexo, nem classe social, obviamente, que devemos ser aceitos do jeito que somos, com o que quisermos usar, com o que quisermos vestir, com o que quisermos fazer da vida. E aqui eu reivindico Raul Seixas. Quer tomar banho de chapéu? Por favor, tome. Não é isso? Em lugar disso, prescrevem a mudança na biologia individual. Toda inquietação vai para o corpo. Então, eu mudo o corpo para me adequar ao social. Não preciso mudar o social para que meu corpo... Não procuro mudar o social para que meu corpo seja livre. Nenhuma crítica, ao contrário, uma apologia ao uso do avanço das forças produtivas, posta em uma medicina eugênica. Por que medicina eugênica? E que expressa apenas as tentativas desesperadas dos sujeitos sociais. Mulheres e homens buscam aquilo que acham a melhor versão de si, porque estão em sofrimento, porque é o capitalismo. A teoria quer, o que, expressão identitária da discussão de gênero, coloca valor moral nos processos biológicos e isenta os processos sociais. Para nós, o gênero é a determinação social que recai sobre os sexos, atribuindo qualidades a homens e mulheres conforme seu aparelho genital, e como todos os atributos na sociedade de classes, são atribuições empobrecedoras e autoritárias. Posto que as características pertencentes a todo o gênero humano, razão e emoção, todos somos portadores, são distribuídas de forma arbitrária, reducionista e homogeneizante. Todas as mulheres devem ser suaves e todos os homens briguentos. E se chamam gaiolas, construindo gaiolas para cada um segundo o seu sexo. Mas por que, gente? Nada deve parecer natural. Porque é exatamente contra as mulheres que essa ofensiva do capital se volta, não só, mas em primeiro lugar, e com essa violência crescente a cada dia. Voltemos um pouco na história.
Vocês precisam de um pouco de paciência, né? Na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, em 1995, ocorreu a separação de direitos sexuais e reprodutivos. Até ali era uma luta só, né? Terezinha, é do nosso tempo essa luta. Com esta separação, quando se separa os direitos sexuais da reprodutiva, a luta pelos direitos reprodutivos da mulher desaparece do horizonte e se superdimensiona os direitos sexuais. Direitos reprodutivos, gente, significa aborto, contracepção, saúde integral da mulher, inclusive creche. Essas reivindicações envolvem necessariamente aborto, contracepção, investimento financeiro, gente. Isto é, mexem diretamente nos investimentos econômicos das classes dominantes de seu Estado. Dessa forma, o capital não tem mais o que oferecer. Então, essa luta é enfraquecida e desaparece. Não se pode colocar, todas aqui sabem, no 8 de março essa luta. Os direitos sexuais, que consistem na liberdade de cada um exercer a sua sexualidade livre de qualquer entrave, e nós defendemos ardentemente, ganha aqui uma superdimensão, uma dimensão totalizante que faz desaparecer com as demais dimensões da vida humana. A gente consegue avanços que eu defendo aberta e participei da luta, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, uso de nome social, etc, etc. Mas o exercício de nenhum desses direitos sexuais demanda investimento na estrutura. Não precisa de nenhum orçamento, de nenhum aporte financeiro. Basta a caneta de um juiz. Superdimensionando os direitos sexuais, o capital e seu Estado não abrem mão de nenhum centímetro do lucro acumulado com a extração da mais-valia e ainda se renova ideologicamente, como se for a forma civilizacional avançada. Nossa, como nós somos civilizados. Mas somos contra o desmate da Amazônia. Somos contra a homofobia. Somos contra, mas, na hora de mandar embora, manda a mulher grávida. Veja bem, gente, afinal, tem os lucros da reengenharia, etc, etc. A minha empresa defende os direitos sexuais. Ninguém quer ser chamado de machista, racista e homofóbico. Recebe até selinho de qualidade, mas na hora de demitir e pagar mais salário, a lógica continua a mesma. Mas por quê? Por que este aprofundamento? Por que essa crise que se aprofunda cada vez mais e não tem saída para o capital? É uma crise sem precedentes, que está colocando em risco a sobrevivência da espécie humana. Não precisamos dizer que agora aqui em Veneza está 23 graus e aí no Brasil também 23. Então, assim, momentos, veja que absurdo a mesma temperatura que era completamente diferente. Não preciso dizer para vocês os exemplos. Veja. Quando está em risco a sobrevivência da espécie, aparece o identitarismo e se expressa fortemente como ataque aos direitos das mulheres. Não, por que não outros ataques a outros setores sociais? Para esconder e justificar o papel central que a opressão das mulheres exerce na exploração da classe trabalhadora, o capital construiu um arsenal sólido, utiliza o patriarcado, que já era existente anteriormente, adapta-o à sua necessidade para tentar, ele sempre tenta, se eternizar como modo de produção, até que nós o destruamos. Ele, o capital, precisa se movimentar continuamente como dominante. Significa dizer que ele mantém sempre o eixo explorar o trabalho, mas muda, né, as suas formas fenomênicas, se apresentar ao mundo. Se para Marx a história até aqui é a história de luta de classes, quais são as armas, táticas e estratégias das classes dominantes para tentar se perpetuar como um modo de produzir a vida? E aqui, a artimanha de transformar é o título da minha fala. O capital, o ataque contra o direito das mulheres em avanço civilizatório. O cavalo de Troia do identitarismo e a esquerda compatível. Veja, gente, se você chegar para o inimigo abertamente armado, em punho assim, ele entenderá que é uma guerra e reagirá com as armas que tiver. Mas a história nos mostrou, desde a Grécia Antiga,
com os gregos levando para seus inimigos troianos um presente na forma de cavalo, que na aparência era uma oferenda dos deuses, mas no seu interior guardava o inimigo, que assim pôde penetrar nas fortalezas da cidade, eles já nos mostraram que a tática mais eficiente é sempre aproveitar os princípios do adversário, do inimigo, mudar sua aparência, inverter os pressupostos, tomando aquilo que é supérfluo como se for o principal e o principal como se for a descartável. Isto é, disfarçando a forma como se apresenta, para se aproximar, infiltrar-se e tornar possível a sua destruição. É importante frisar que estamos falando aqui do identitarismo e não da luta contra as opressões, porque eu tenho observado um movimento oportunista entre marxistas, os outros setores eu não dialogo, né? Não me interessa, entre os meus a crítica tem que ser interna, que historicamente se recusaram a discutir a questão das opressões das mulheres e dos negros, justificando que não discutem esse sistema porque eles são pós-modernos. É uma mentira. Tá? O materialismo histórico dialético nos permite analisar ricamente as determinações do capital para extrair mais-valia e dividir a classe. E as táticas do capital para nos dividir são nomeadas como opressão. Analisar as opressões sem fazer referência à classe, como fazem os identitaristas, é realizar uma análise moral. Tomar a classe sem analisar as opressões que as constituem se chama mecanicismo. O identitarismo, como todo sistema ideológico conservador, é pensado para combater aqueles que apontam a raiz da exploração em todos os processos opressivos de dominação, ou seja, o marxismo se tornou seu inimigo principal. Então, a tática ainda mais eficiente em curso é penetrar nas fileiras marxistas, não só das mulheres, com cavalo de Troia. Se dizem marxistas, estou falando aqui, todos sabem, da Silvia Federici e iguais. No Brasil, eu não vou citar para não ter mais inimigos que eu já tenho, mas todos sabem de quem eu estou falando. Se dizem marxistas, conseguem penetrar entre os simpatizantes, esquartejam o método, e no tripé sobre o qual se sustenta o marxismo, que é a dialética, a ideia da revolução e a teoria do valor-trabalho, renegam a ideia da exploração, conservam apenas a dialética, pois a dialética é maravilhosa. Substitui o sujeito da revolução, não mais classe trabalhadora, mas agora são as mulheres, os índios, todos setores dominados. Mas classe trabalhadora está fora, eles dizem. Silvia Federici é um exemplo. Veja, fazem tanto mais sucesso quanto demonstram a insuficiência do marxismo. Ou, tem aqueles que pegam textos importantes de Marx e Engels, como a teoria da produção e reprodução social, os autonomizam e separam da teoria do valor-trabalho, torna palatável. Se você discutir só reprodução social sem produção, é extremamente palatável. Aí você vai lutar para salário por dona de casa. Assim como o identitarismo tem penetrado os corações da esquerda no geral e de muitos marxistas, para se analisar, parte de duas possibilidades. Primeiro, uma quantidade de marxistas, especialmente homens, mas não só, que ignoraram solenemente as discussões acerca das opressões, especialmente a questão do sistema sexo-gênero, e agora resolveram, numa tentativa de meia-culpa, levar em consideração a questão, mas sem se aprofundar na discussão, sem utilizar o método para analisar a situação, apenas embarcando na onda. Compram gato por lebre. Por quê? Como não utilizam o método para discutir as opressões, rompem com a perspectiva de totalidade, como se fora possível estudar qualquer fenômeno social apartado da sociedade de classe na qual está imerso. Por isso, por preguiça intelectual, compram as perspectivas mais enganadoras, teorias antípodas ao marxismo, como a teoria Foucaultiana, recaindo no ecletismo, como se fora possível, partindo de pressupostos antagônicos, chegar ao mesmo resultado. Estes não sabem, mas o fazem, reproduzem o sexismo. Uma outra parte da esquerda, homens e mulheres, assim nomeada, autonomeada, esquerda é simples se autonomear, não precisa provar nada, não é isso? Embarcam alegremente na onda, gente, porque, afinal, agora pode ser machistas e misóginos afirmando o seu cantar. Mulher, cala a boca, você não tem nem mais direito a usar o nome mulher, cala a boca. Mas agora dizendo, é civilizado dizer isso.
Não há mais barreiras para o patriarcado. E quem se opor ao banheiro sem separação de sexo, quem se opor à pedofilia, quem se opor à prostituição como liberdade sexual desejada para as mulheres, é considerado conservador. Estes sabem e fazem de forma consciente. Aqui, por que as propostas de empoderamento, mudança na linguagem e nas performances do identitarismo são saídas inúteis para resolver qualquer opressão, mas no nosso caso, das mulheres? Espelhando o movimento que o capital empreende no modo de estruturar o trabalho, destruindo e fragmentando direitos, precarizando o trabalho, isolando os trabalhadores um do outro, o pós-modernismo defende este resultado, o efêmero, o descontínuo, o fragmentário, que aparece pintado como se você desejava. Que horror que você tem CLT. Quando você é aprisionado, eu sou livre, sou patrão de mim mesmo. Não é isso? O poder é apresentado não como um modo de agir no mundo, de sujeitos, instituições reais e concretos, representantes de uma classe que necessita e promove esse poder para existir, mas o poder é apresentado como um gozo pessoal de cada um. Isso é, o guarda da esquina tem o mesmo poder do presidente, todos nós oprimimos, não é isso? Para o pós-moderno, a realidade deixa de ser referência, é substituído pelo imaginário. Basta me declarar de um sexo diferente do meu para isso se tornar real. Toda a preocupação se volta para o discurso e para as práticas discursivas, não para a realidade. Revolução, luta pelo poder do Estado, transformação macro da sociedade, tudo isso é substituído por pequenas lutas, todas desconectadas e rivalizando entre si. Sabemos sim, gente, que as lutas são sempre travadas localmente, né, Elisa Lima? Organizamos-nos em torno dos interesses imediatos, cada um no seu local de trabalho ou moradia. Sim, sempre. Mas para que a luta seja efetiva, se faz necessário sempre fazer ligação de um movimento com outro, vincular aquele movimento com os interesses mais gerais. E é essa ligação de um movimento com outro que o pós-moderno interdita, pois para eles a realidade tem como característica essencial o seu caráter fragmentário, que impede qualquer possibilidade de síntese ou totalização. Como recusam a ligação de uma luta com outra, o que aparece como mais desejável, gente? Alternativas imediatas, pragmáticas individuais. Isso é, se não tem mais possibilidade de mudança ampla, coletiva, a história acabou, não é isso? O socialismo morreu, não é isso? E como a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, eu posso ganhar algum dinheirinho rapidamente, por exemplo, me tornando parlamentar representativo desses setores, ou assessor, etc, etc. A perspectiva do fim da história se adequa perfeitamente. Substitui os interesses universais de classe por objetivos locais e localistas. Mulher, feminismo não presta, feminismo branco, feminismo negro. Não é isso? Etc, etc. Completem a lista. Transforma as lutas contra a opressão e as lutas cotidianas da classe, direito à moradia, acesso à terra, luz, água, emprego, em pequenas e hipertrofiadas lutas. Miríade de reivindicações, cada macaco no seu galho, segmentadas e concorrentes. Essas ações, gente, elas não são ingênuas. Elas reforçam as ações econômicas ou corporativas, e aí cada um cuida da sua própria corporação e destrói uma vontade universal coletiva, que seria a classe. Somos todos trabalhadores, eu professora e você em outra, médica ou qualquer profissão. Fragmenta o sujeito da política e constrói inimigos internos. E são esses inimigos internos para quem se direciona a revolta e a indignação. Desqualifica os atores universais com partidos e sindicatos, enfatiza um poder capilar, disperso por toda a sociedade civil. Desorganizam a classe em relação a si mesma, que não se reconhece, e articula a classe ao ideário do capital. Quem já não ouviu falar do black money ou no pink money? Essas demandas identitárias são facilmente despolitizadas e burocratizadas pelo próprio Estado, que absorve essas questões espaciais e localistas. Por isso, os pós-modernos enfatizam tanto as eleições. E como é que esse identitarismo, então, obstaculiza a luta contra a opressão das mulheres? Ou a esquerda compatível. Veja, gente, mesmo que nem
todo mundo que se diga pós-moderno seja inimigo. O conjunto das formulações pós-modernas e seus ideólogos são inimigos, porque atuam para manter os interesses do modo de produção capitalista, enquanto afirmam fazer o seu contrário, disseminando ilusões, impedindo que os setores oprimidos da classe conheçam seus verdadeiros inimigos e travem a luta eficaz para combatê-los. A disseminação da lógica identitária faz com que parcela majoritária dos oprimidos, negros, mulheres, população LGBT, se engajem em lutas ilusórias que passam ao largo da questão da exploração. Tal atuação não só preserva o modo de produção capitalista, como lhe atribui ares civilizatórios, como se for um modo superior de organizar a vida. A ninguém. Afinal, eles defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo e nenhum de nós somos contra. É um avanço civilizatório. A luta pelos direitos civis é, sim, um avanço, né? E eu as defendo. A questão é que os holofotes são lançados todos na direção dos avanços simbólicos e têm a função exata de desviar a atenção dos setores oprimidas, potencialmente subversivos, por isso perigosos. Lembrem-se dos jovens na universidade. Dos problemas materiais, né, Lude? Dos problemas materiais causados pelo modo de organizar a vida sobre cristão. Não é a universidade que está caindo aos pedaços. É só eu usar o pronome correto que está tudo certo. A ênfase no simbólico, característica importante do pós-modernismo, tem uma dupla função. Contribuir para que o capital e seu Estado não precise fazer nenhum investimento para suprir as necessidades concretas da população trabalhadora. Não tem luta por creche na Unirio. Ok? Onde a maioria das nossas estudantes são mulheres em idade reprodutiva. E 2, aquietam as lutas, desmobilizam as reivindicações, dividindo os grupos em torno de uma miríade de reivindicações, majoritariamente cosméticas, medidas que evitam cuidadosamente tocar na questão da exploração e do ponto de vista político, não precisa fazer investimento. As lutas pelos direitos reprodutivos da mulher que desapareceram do horizonte contêm exigências políticas e econômicas que tensionam as margens dos sistemas. E, ao se superdimensionar os direitos sexuais, que são relevantes, não precisa se gastar nada e não ameaça a exploração da classe. Sempre o enfraquecimento das lutas globais é a meta das lutas dominantes. Nos separa por... Você nasceu na Argentina ou no Brasil, somos inimigos. Nos separa, tu é homem e eu sou mulher, somos inimigos. Tu é branca, Márcia é branca, eu sou preta, somos inimigos. Eu sou baiana, vocês aí tem gente de todo tipo. Então, veja, nos separa, tá certo? E ocorre reduzindo as questões particulares. Isso é, eu ganho pouco, tu também ganha pouco, mas impede que eu me junte contigo para lutar. Mas veja, gente, o pensamento sedutor, pós-moderno, ele é sedutor. Porque, em vez de você estar essa hora da noite, vocês não têm o que fazer, e eu aqui já são 2 da manhã, não é isso? E eu aqui, de madrugada, acordada, e vocês aí, essa hora da noite, acordada para fazer isso aqui, e a gente faz, e é uma honra estar aqui com tanta gente que faz isso dioturnamente. Em vez de fazer isso, tem solução mais fácil. Se você fizer a trancinha no cabelo, olha que cabelo, gente, que eu tenho, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Se você usar saia ou maquiagem, se você isso ou aquilo, você está empoderada. São soluções voluntaristas, idealistas. Não muda uma vírgula na situação complexa, no meu emprego, na violência. Não muda o meu devir, mas eu me sinto muito bem, me sentindo a gostosinha que eu sou. Ele é sedutor porque ele promete solução para os problemas do cotidiano, para o sofrimento real nos quais as classes trabalhadoras e suas frações estão imersas. São soluções que parecem soluções, mas são imediatas. Não precisa esperar aquele porvir instante de mudar a sociedade, mas, especialmente, não propõe um enfrentamento de longa duração contra o sistema. Basta desejar para conseguir. Eu quero só lembrar que, como sucede no campo político, estamos falando aqui
em nível da sobreestrutura, tratamos aqui dos ideólogos, daqueles que sabem e fazem. Enfatizando, porém, que muitos não sabem, mas fazem, como alerta Marx. No entanto, gente, esses são os inocentes. Eles não sabem, mas fazem. Do ponto de vista da consciência, eles não sabem. Mas essa aqui não é uma análise moral, mas uma análise política. Então, a atuação mesmo dos inocentes produz efeitos sobre a vida social, sobre a classe. Obstaculiza a organização da classe, incide diretamente sobre a luta de classes para ameaçá-la, amortecê-la, declarar sua inexistência, contê-la. Como as ideias dominantes são sempre as ideias dominantes, da classe dominante, eles atuam fortemente para mudar a língua, retirando cuidadosamente do debate público as palavras que expressam a luta de classe. Comunismo, solidariedade, substituído por questões que expressam as particularidades. Sororidade, LGBTQIA+PAN. Cada expressão da sexualidade necessita de uma letra, senão é excludente, eles dizem. Veja. Assim, eles obtêm um efeito enorme, porque são dominantes. Porque suas consignas se espraiam por todos os meios de comunicação e têm voz garantida em todos os espaços, inclusive entre setores que se auto-intitulam marxista. Para se dizer marxista, basta querer, né? Para se dizer qualquer coisa, basta querer. Dizem eles. Veja. Como exemplo, eu vejo e me entristece profundamente, eu assisto a grupos nas universidades que se reivindicam marxistas, utilizando todos na chamada de eventos. Mas continuam utilizando o termo homem nos textos para se referir a seres humanos, homens e mulheres. Como eu já dito, usar o termo homem para se referir a todos os seres humanos é praticar ideologia. Mas a persistência dessa forma de se referir à humanidade continua firme. Pode abrir todos os livros. Rapidamente, todo mundo fala todos. Mas olha a televisão, olha tudo. Os homens se referindo a toda a humanidade. E reafirma, sim, os ditames patriarcais, nos quais os homens sempre têm prioridade. Os homens ditam a forma como as mulheres devem ser chamadas. E veja sempre, quando eu reclamo sobre isso, a desculpa é sempre: mas vem assim escrito nos livros. Primeiro, é mentira. Falso. Porque no que se refere ao termo homem, estou falando aqui para marxistas, em Marx existem dois termos diferentes. Obrigado, Sérgio Lessa, por ter me apresentado. Eu não sabia, eu não leio alemão. Marx utiliza o termo man, não sei como é que pronuncia, para se referir a homem. E para se referir a seres humanos, é Mensch, M-E-N-S-C-H, ok? Óbvio, os tradutores marxistas traduzem tudo para homem. Agora, então as pessoas dizem, eu não falo porque nos clássicos não está escrito. Agora, e o todos que vocês estão utilizando, vem escrito onde? Nos escritos de Judith Butler, não estão nos clássicos. Então, rapidamente, significa, de novo, obediência servil aos ditames patriarcais. É o outro lado da mesma moeda. A gente continua chamando de homem, mas chama de todos, porque assim os homens pediram. Mas nós podemos desmistificar, porque nós utilizamos um método científico, não é um livro sagrado. Esse método tem determinações próprias que nos permitem analisar o real. Então, pegamos a primeira formulação do materialismo histórico dialético, que é o materialismo. O que isso significa? Que a matéria antecede a ideia, formando um todo dialético, mas com clara ascendência do concreto sobre o ideado, formando o concreto pensado. O identitarismo, este sim, fiel ao próprio método, é idealista por excelência e afirma a prioridade da ideia sobre a matéria. Nega a existência da materialidade, como no caso da negação da existência da biologia, do sexo, e afirma apenas a existência do simbólico gênero. Quando eles proclamam que basta querer para ser, significa que não existem as determinações postas no real, nenhuma delas, nem classe, nem raça, nem etnia, nem sexo, só desejo. Uma segunda questão se refere ao rigor metodológico do materialismo histórico dialético, que parte sempre da centralidade da classe. Afirma o trabalho como fundante e busca, em cada momento da vida social, a relação deste com o modo de produção vigente. Então, nos perguntemos,
Qual é a relação do identitarismo com a luta de classe? Quais são seus objetivos, suas formas de lutas? Podemos perguntar, sim. São reivindicações que apontam na superação da alienação? Ou ao contrário? Reafirmam conservadoras bandeiras, se autoafirmando progressista. Como, por exemplo, a afirmação feita pelos identitaristas de que se uma criança ou um adulto do sexo masculino gostar de brincar de boneca ou de renda, necessariamente ela deve se transformar no sexo feminino. Mas, gente, isso não é idêntico ao que Damares dizia? E a gente combatia menina veste rosa e menino veste azul? As formas de luta identitarista são grupais e comunizantes ou são de alta competitividade? Abra mão do seu direito, mulher, você não tem mais direito ao banheiro, que nós precisamos ocupá-lo. Com o uso de violência física e cancelamentos. O identitarismo, fiel aos ditames liberais, diz que tudo pode ser mercantilizado. Defende não só a prostituição, estamos falando da prostituição, não das prostitutas, não dos sujeitos sociais, mas do processo de submissão ao qual eles estão. Nós defendemos os pobres e não a pobreza. Defende a pedofilia, a necrofilia, a panfilia, a compra de úteros, a eugenia, que significa retirada de órgãos são significa eugenia. Isto é, não há limites éticos para o exercício da sexualidade. Não há limites para a mercantilização. Orientação sexual não é o mesmo, estou chegando ao final, pessoal, que identidade de gênero. Orientação sexual refere-se à direção do desejo. E só tem 3 direções possíveis. O meu desejo vai na direção de pessoas de outro sexo, eu sou um heterossexual, vai na direção de pessoas do mesmo sexo, eu sou homossexual, ou de ambos os sexos, eu sou muito avançada, e faço sexo com pessoas independente do seu sexo. Isso independe da sua aparência, da forma como está vestida, pintada ou montada. Identidade de gênero refere-se à forma como as pessoas se identificam no espectro de gênero, que eu lembro. É empobrecedor, limitante e autoritário. Ou seja, é a luta não para eu destruir as gaiolas, mas para eu ter uma gaiolinha para eu chamar de minha e enfeitá-la do jeito que eu quiser. Do que se refere à orientação sexual? A maioria, não sei se sabe, eu sou psicóloga social, mas esse é o meu métier, digamos. A natureza do desejo sexual é uma das expressões mais tipicamente humanas. Ao contrário das demais espécies animais, que satisfazem sua necessidade por instinto, os seres sociais erguem sobre as necessidades primárias, instintos, um conjunto de determinações sociais que são ricamente compostas conforme as condições objetivas de sua vida. Se a forma como se realiza as necessidades é ditada pelas sociedades de classe, constituindo como mais ricas em determinações, quanto mais ricas forem as possibilidades de realizar a genericidade humana, a orientação sexual também o é. O que as sociedades de classe buscam incidir é sobre a forma como a sexualidade é exercida, o que é permitido, o que é proibido, quando, com quem. Mas a direção da orientação sexual, qual é o objeto do desejo, não obedece a parâmetros externos, constitui-se numa inexpugnável área do ser. Do ponto de vista que aponta para a emancipação humana, a realização do desejo segue parâmetros éticos, não morais. Isso significa afirmar que, ao lado do mais profundo respeito pela orientação sexual de cada um, ela se expressa como uma relação entre pessoas, que podem ser do mesmo sexo, de sexo diferente ou de ambos os sexos. O grande Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, com a personagem de Adorim, nos demonstra do que, ao contrário do que pensam os identitaristas, a orientação sexual não se guia pela forma de vestir ou se nomear, ou seja, pelo jeito de ser. Não pode ser ditado pelo gênero, mas vai muito além. O que a psicologia afirma é que os limites éticos estão postos em 2 pilares. Psicologia histórico-cultural. Sexo necessita de consentimento. Isto é, não pode ser realizado pela força e precisa ser entre adultos, não importando o sexo dele. Por isso, se exclui crianças ou pessoas que não possam consentir. Coerentemente com o método, o exercício da sexualidade deveria ser um exercício importante de humanização.
E sua realização se daria no mesmo marco que defendemos para as demais realizações humanas, que não sejam mercantilizadas, que não sejam de opressão e dominação, que não sejam hierarquizadas nem coisificadas. Mas o identitarismo, fiel aos ditames liberais, defende não só a prostituição, como a pedofilia, a necrofilia, a panfilia, a compra de outra, a eugenia, sem limites. A questão homossexual, fundamental para nós, por isso eu trato muito rapidamente, porque entendo muito pouco dela, para entendermos e intervirmos, representa uma luta para que as pessoas façam sexo com quem desejam e não sejam obrigadas a fazer sexo com quem não desejam. Homossexuais, homens e mulheres, secularmente foram obrigados a fazer sexo, ou constrangidos, com pessoa de outro sexo, sob epíteto de que é pecado. Não é isso? Fazer com a mesma pessoa do mesmo sexo é pecado. Homossexuais, homens e mulheres, hoje estão sendo premidos a fazerem sexo com pessoas de outro sexo, igualzinho se dizia antes, mesmo porque essas pessoas performam outro gênero, sob a égide de que seria fóbico, não realizado. O que mudou? Quando você é obrigado, contra o seu desejo, a fazer sexo para não ser punido. Quando uma minoria dita as regras para a maioria, em teoria social, isso tem nome, gente. É autoritarismo, é fascismo. O feminicismo segue sendo uma violência real contra as mulheres, mas nenhuma medida concreta é realizada. Ao contrário, a Lei Maria da Penha foi estendida também para homens, destruindo objetivamente seu potencial de acolhimento para mulheres. A população negra continua sendo assassinada, mas agora todos os protagonistas da novela são negros e negras. O 8 de março, em todo o Brasil, adota as pautas identitaristas, direito ao nome social, uso dos pronomes neutros, e desaparece com a luta de creche, escola em tempo integral, aborto, salário igual, etc., equipamentos coletivos para as tarefas da reprodução. É um ponto para o capital. As lutas identitaristas não exigem crescimento financeiro. As clássicas bandeiras das mulheres, sim. A esquerda compatível, o que significa? Diversas pessoas, afirmando serem de esquerda, interditam exatamente a categoria classe social, que nós defendemos como uma categoria não única, mas fundante. Quando se desvincula a opressão da sua ligação com a exploração de classe, qual é o resultado? É possível promover pactos políticos e pessoais, por exemplo, gente, vender uísque, roupa de marca, ocupar ministérios alegremente. Basta nunca mencionar exploração. Eu faço aliança com a Natura. Enquanto às 4 da manhã as mulheres têm que deixar seus filhos, que não tem creche para elas trabalhar, e elas não têm vínculo empregatício. Eu faço aliança com o Itaú, com a Magazine Luiza, etc, etc. Toda e qualquer entidade do capital, até a Bolsa de Valores. Mas, principalmente, o sonho dourado é ser parlamentar. A representatividade ganha o lugar da existência real para essa esquerda. Tudo é representação, simulacro, faz de conta. Se assim eu me sinto, eu sou. E se você questionar, você é qualquer fóbico da vida. Óbvio que, dessa forma, a única forma de expressar essas necessidades, tornada pulverizadas e atomizadas nas lutas travadas separadamente, é pela representatividade. Eu elejo um parlamentar ou coloco um exemplar de cada opressão em lugar de visibilidade. Gente, o que é bem diferente da luta por ações afirmativas que eu defendo. Mas é o capitalismo. Não tem lugar para todos. Então, o pensamento conservador busca investir na internalidade, mudar a moral, o psiquismo, para desaparecer o modo como eu me sinto, para desaparecer com as determinações da materialidade. Quando se afirma que a inquietação, o sofrimento vivido pelos sujeitos quanto ao papel de gênero que lhe é atribuído conforme seu sexo, e isso produz sofrimento, por que eu tenho, por ter um órgão genital ser bruto? Por que eu não posso ser doce? Por que eu não posso, por ter um órgão genital, usar saia horrenda? Quando eu digo que essa inquietação pode ser resolvida com essa pessoa mudando de sexo, alterando com fármacos ou cirurgia seu corpo sexuado para emular a característica do outro sexo, o que se está propondo, gente, é obediência. Se você gosta de rosa, é um macho.
Você só pode ser uma mulher que nasceu no corpo errado. Viva a Eugênia Rodrigues, que começou a usar esse termo primeiro de todo mundo lá. A luta pela educação emancipatória, Terezinha e eu, lá criando os filhos nos anos 80, defendeu durante muitos anos que não existem cérebros ou característica psíquica diferente entre machos e fêmeas. Lutamos para afirmar que não há brinquedo de menino ou menina, nem cores de menino ou menina. A direita diz que há. Os identitaristas dizem que há. Para ambos haja uma alma, um sentimento adequado para cada sexo. A direita, gente, desaparece com o social, gênero. Ele diz que não existe. O que está inscrito na biologia da mulher é gostar de rosa e na biologia dos homens gostar de azul. Os identitaristas, por sua vez, desaparecem com a biologia. Afirma que existe uma alma, uma essência feminina, gostar de rosa e boneca, ou uma alma masculina, gostar de azul e carrinho. Basta o indivíduo se sentir para ser. Se ele está num corpo de macho gostando de rosa, ele deve mudar. Ambos recaem no biologicismo. Se eu sou fêmea, gosto de azul e sou briguenta, como sou, eu devo me adequar biologicamente a isso, tirar seio, mudar o nome e declarar homem. Se eu, macho, gosto de rosa e sou delicada, eu devo me adequar biologicamente a isso, colocar seio, tirar pênis, mudar o nome. A linguagem não é criadora do real para eles, é tudo desejo e vontade. Enfatiza-se a linguagem como um único passo suficiente. Eu não acho que a linguagem seja imutável, ao contrário, ela expressa a luta de classes. Mas quando eu insisto para que se atente, porque a linguagem que continua ideologicamente a nomear o todo pela parte é chamar homem a todos os seres humanos, eu me refiro a uma materialidade existente. A humanidade é composta de homens e mulheres, não só de homens. O identitarismo propõe a mudança de termos para criar a realidade desejada. Isso é, se eu nomear assim, ela aparece. Os estilhaçamentos se expressam, por exemplo, na forma de nomear a orientação sexual. A experiência sexual, como eu já disse, era aqui expressa pela sigla LGB. Engloba todas as categorias possíveis de orientações sexuais. Eu faço sexo com pessoa do mesmo sexo. Sou homossexual. Com pessoa de outro sexo, eu sou heterossexual. Sou pessoa mais evoluída, eu faço sexo com pessoas independentes do sexo dela. Mas, para os identitaristas, essa é uma nomeação opressora. Pois cada experiência, não somos cada um indivíduo isolado, cada experiência singular tem que ter seu nome impresso. LGBTQIA+PAN, fora as que ainda virão, como diz a UFSC. Cada um querendo simbolizar e incluir uma vivência única. Mas aí, gente, quantos bilhões nós somos mesmo na humanidade? Vai ser um trabalho duro, hein? Achar nome para tudo, a prática sexual de cada um. Agora, a questão mais séria que é essa. Na verdade, trata-se não de todos terem um nome para chamar de seu, referente à sua prática sexual e identidade, mas é o contrário. Trata de alguns, e não de algumas, pela força, poderem se autonomiar como quiserem, e outras que não podem sequer usar o nome mulher, mas devem se contentar em ser nomeada como pessoas que parem ou corpos que menstruam. Na mais atualizada versão da eugenia, de tratar cada ser humano pela parte que interessa, como, por exemplo, mão de obra. Esta, sim, é uma atitude excludente, arbitrária, violenta. Dito tudo isso, há saídas? Sim. O marxismo é uma teoria otimista da história e propõe: façamos nós, com nossas mãos, tudo que a nós diz respeito. Para se opor a isso, para combater essa lógica hegemônica dominante, a tarefa dos revolucionários é disputar a parcela da classe que hoje se encontra à mercê dessa lógica. Não podemos ignorar a problemática da opressão e nem podemos reduzi-la só a uma dimensão. Devemos enfrentá-la com o arsenal que temos, que é o método. É preciso disputar as consciências dos setores da classe trabalhadora, a juventude, as mulheres, a população negra e LGBT. Setores que são alvo prioritário do pensamento pós-moderno, que tem esse enorme poder de sedução, porque aparentemente oferece respostas imediatas para problemas que, por favor, são reais. Nós precisamos não só reconhecer a opressão específica que recai sobre as mulheres, negros e homossexuais, mas articular essas opressões com sua origem de classe, que é a exploração.
As variadas formas de opressão dividem a classe, que não se reconhece entre si. Isso permite que eu pague salário e piores condições de trabalho para um e ninguém se rebela. Dedicar-se a combater a opressão não divide a classe. O que divide a classe é a existência da opressão provocada pelo capital. O capital precisa controlar a classe, e esse controle é parte imanente dele. A opressão é parte imanente e necessária ao modo de produção capitalista. Para destruir o capital, para combatê-lo, devemos destruir todas as formas que ele engendrou para se eternizar. A exploração é sua espinha dorsal. As opressões lhe dão sustentação. Hoje, nossa tarefa é combater o identitarismo no enfrentamento da questão das opressões. Mas, ao mesmo tempo, construir formas de enfrentá-la em sua estreita ligação com o capitalismo, para que não fiquemos apenas na crista moraliza, queixosa, negadora e inócua, sem propor qualquer superação. O patriarcado, gente, é anterior ao capitalismo e pode ser posterior a ele, se não enfrentarmos. Se nossa tarefa, e agora encerro mesmo, é realizar a revolução, devemos nos aproximar da parcela majoritária da classe trabalhadora constituída pelas mulheres, que ainda hoje entram em pequeno número na luta revolucionária, posto que estão submersas nas diversas tarefas que os gêneros lhe atribuem, as tarefas de produção e de reprodução. Devemos atuar para que essas mulheres possam se incorporar à luta de classes para destruir o modo de produção capitalista. As formas com as quais nos aproximaremos dessas mulheres devem apontar necessariamente para a construção de uma sociedade sem classes, sem qualquer forma de exploração ou opressão. Não trocaremos mais 6 por meia dúzia. O caminho para realizar tal tarefa é ombrearmos com ela, seja na luta contra toda e qualquer forma de opressão que sofre enquanto mulheres, seja na opressão que sofre enquanto parte da classe trabalhadora. Se somos pelo fim da sociedade de classes, e não pela convivência ou multiplicação de classes, somos pelo fim do gênero, modo empobrecedor e autoritário de classificar as pessoas baseado nos sexos, e não pela multiplicação de gênero. Dessa forma, nossa luta pela sociedade emancipada, sem classes sociais, sociedade comunista, que significa dizer que nela todos terão acesso a tudo que é necessário e pertinente ao gênero humano, que seja comum e belo, o bom e o belo, e se traduz numa luta para que, ao lado do desaparecimento da propriedade privada dos meios de produção, que erigem e necessita da opressão para se manter, desapareçam também os gêneros para que ninguém seja classificado pelos órgãos genital nem pela cor da pele. Desculpem o tempo longo. Muito obrigada. Ter parceiras e parceiro como vocês torna essa minha tarefa muito mais prazerosa, exequível e esperançosa. Boa noite.